Paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Tem a palavra de Deus aqui para sua vida que está no livro de João, capítulo 6, versículo 1, que fala assim: a multiplicação de pães e peixe. Fala assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. 2. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, que estava próxima. 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar a de comer? 6. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: 9. Até aqui esse menino que tem 5 pães é cevada de 2 peixinhos, mas o que isso para tanta gente? 10. Jesus disse: faça com que todos se assentem no chão. Havia muito relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram 5.000. 11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. Também igualmente os peixes, tanto quanto queria. 12. E quando já estava satisfeito, Jesus disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. 3. Assim, pois, fizeram-se encher os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. 14. Quando as pessoas viram o sinal Jesus feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei na força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. 17. Entrando num barco, passaram para o outro lado no Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até lá, e o mar começou a ficar agitado, porque soprava um vento forte. 19. Os discípulos já tinham navegado uns 5, 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram com medo, mas Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Então receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia um pequeno barco que já estava entrando os seus discípulos e partindo sozinho. Entretanto, os barquinhos de Tiberíades se aproximavam do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco, partiram lá em Cafarnaum à procura de Jesus. 25. Que tendo encontrado o outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, digo que vocês não me procuraram, não porque me viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas para que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai se confirmou com o seu selo. 26. Então lhe perguntaram: qual faremos para realizar as obras de Deus? 29. Jesus respondeu: as obras de Deus é esta, que vocês creram naquele que lhe enviou. E disseram: que sinal o Senhor fará que vejam e creemos no Senhor, que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram da mana no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Então o que quer dizer aqui a palavra de Deus? Que Jesus estava ali, né, com seus discípulos ali, e ele seguiu ali para o mar da Galileia, né, até Tiberíades, e subiu ao monte ali. Jesus subiu ao monte ali, se assentou ali junto com seus discípulos, né, e ali Jesus distribuiu pães para os seus discípulos, fez que ele pedisse para eles sentarem ali no chão, e lhe deram ali pães e peixe, né, e todos os seus discípulos ali ficaram satisfeitos com aquele pães, né, que Jesus tinha distribuído ali para os 12 discípulos, né, e depois eles recolheram, né, os pedaços ali que tinha sobrado, né, dos pães, e que tinha enchido ali, né, tinha enchido ali 12, né, pedaços dos 5 pães que tinha sobrado, né, e então
Então, ao final do dia ali, os discípulos desceram ali para atravessar o mar ali. E seus discípulos estavam ali. E quando Jesus ali se aproximou, né, para perto do barco onde é que estavam os 12 discípulos, e os discípulos perguntou ali, né, quem que, né, que estava ali. Aí Jesus falou assim para eles não ficarem com medo ali, porque era ele que estava ali andando sobre o mar, né? E Jesus ele entrou ali, né, no barco, acalmou ali né, a tempestade, né? E porque o mar ali estava agitado, porque soprava vento forte ali, soprava vento forte, né? Tava ali em tempestade, os discípulos, todos os discípulos estavam dentro do barco. Então Jesus ali, ele acalmou ali a tempestade ali do barco, né? Ele e os seus discípulos ali conseguiu chegar no seu destino, né? Conseguiu chegar no seu destino porque Jesus estava ali sobre o mar, né? E no dia seguinte ali a multidão, né? E, e Jesus partiu e deu graças ali, partiu o pão e distribuiu para os seus discípulos, né? Então essa é a palavra de hoje, né? Jesus ele é o pão da vida, né? Jesus ele é tudo, ele é a ressurreição, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que o Espírito Santo de Deus ele possa, né, tocar o seu coração, que essa palavra ela possa tocar a sua vida em nome de Jesus, né? E é isso, galera. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus.